Ainda ninguém mais, por enquanto a gente tá esperando. Bom dia, pessoal que tá aí. Eu já vou chamar a nossa convidada, tá? Pra gente poder começar no horário certinho. Gente, me fala, por favor, se der pra me ouvir, tá? Se não der, vocês avisam. Ok, pessoal, então tranquilo, já convidei ela, logo logo ela entra e a gente pode começar. Oi, Mafê.
Ai, que... Oi! Oi, tudo bem? Oi, oi, tudo? E você? Tudo bem. E aí, vocês querem esperar um pouquinho? O Ó, fica por você. que vocês acham? Quem tá aqui? Ai, meu Deus. Pronto. Vocês que sabem, se vocês acharem que já tem bastante gente, a gente pode começar assim. O pessoal, pelo menos do grupo, estando aqui, eu começo. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar e fazer uma pergunta. Vocês preferem fazer as perguntas ou eu já vou respondendo tudo? O que vocês preferem? Uma pergunta aí com o grupo. Ver com eles o que eles preferem também. Acho que eles Ó, a preferem que a gente Mafê vai respondeu, acho perguntando. que já nas perguntas. Então tá bom. Então você vai perguntando para mim? Isso, eu vou te fazendo as perguntas. Antes de tudo, agradecendo de novo você ter aceitado participar desse nosso projeto, viu? A gente agradece muito você estar aqui nesse sábado. Sem problemas. Obrigada a Ó, vocês pelo convite. as nossas perguntas, elas foram feitas entre os integrantes do grupo e a gente também pediu para algumas pessoas estarem respondendo um formulário para ver se tipo de dúvidas as pessoas teriam sobre isso. Beleza. Ó, a nossa primeira pergunta é o que é um transtorno de personalidade e de personalidade borderline? Tá. Bom, primeiro, qualquer transtorno de personalidade é um transtorno que seja bem pautado na característica de personalidade da pessoa. Então, normalmente é uma coisa que perdura bem mais tempo. São características que, desde pequena, a pessoa já tem traços daquilo e, conforme ela vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais classificada naquele transtorno, né? Então ela vai realmente achando, vai se enquadrando dentro de um transtorno de personalidade. Normalmente são dificuldades de adaptações, enfim, tanto na vida dela social, quanto na vida cognitiva, quanto, enfim, todas as áreas da vida dela normalmente são comprometidas quando você tem um transtorno de personalidade, tá? Já o TPB, o transtorno de personalidade borderline, ele está também associado a uma questão de desregulação emocional, desregulação cognitiva, todos os tipos de desregulação possíveis, né? A gente fala que é uma desregulação generalizada. E ele também é entendido como um transtorno de personalidade, também é entendido como um transtorno de personalidade por características que vêm desde da infância. Normalmente são crianças um pouco mais manipuladoras. Não gosto de usar essa palavra, mas assim, normalmente são crianças um pouco mais sem habilidades. Elas têm muita dificuldade realmente de se socializar e de ter essas boas habilidades para lidar, principalmente no meio social. São pessoas que têm sim uma dificuldade de se regular desde muito pequeno. Então, desde que você vê a criança, ela já tem ali uma desregulação emocional. Normalmente são crianças que costumam bater, enfim, tem ali toda uma desregulação emocional. E tem alterações tanto no. Eu tinha botado uma outra coisa que eu queria falar. Eles também têm muita alteração de imagem, né? Então eles conseguem ter muitas disfunções. Tanto é que mais lá pra frente eu vou falar de alguns outros transtornos que podem vir junto com o TPB.
E um deles é também a compulsão alimentar, qualquer tipo de transtorno alimentar, justamente por essa questão deles terem uma dificuldade na autoimagem, em relações interpessoais, em todos os tipos Uma de insegurança relação. maior, né? Sim, sim, exatamente. E aí eu acho que tinha uma segunda pergunta que eu já vou até incrementando, porque ela já vai dizer um pouquinho o que eu queria dizer agora. A gente tem dentro do DSM hoje algumas características do TPB. Ele passou por várias mudanças, né? Não sei se vocês sabem disso, mas não sei na verdade eu não sei o que vocês sabem do TPB, mas ele de início ele era entendido como uma ideia bem psicanalista mesmo, né? Eles entendiam lá em 1930 que era uma coisa mesmo voltada para psicose, enfim, eles entendiam como uma outra questão dentro da psicanálise. E aí depois, com algumas outras terapias entrando aí, eles conseguiram desenvolver realmente outras visões que não a psicanalista. E em 1980 a gente começou a ter realmente o transtorno de personalidade borderline diagnosticado como transtorno de personalidade. Então, algumas características são o clássico vazio, que é uma das características principais do TPB, é as pessoas sentirem esse vazio interno, não se sentirem felizes o suficiente com nada. Principalmente são pessoas que normalmente sofreram muita negligência na infância, qualquer tipo de negligência, desde um abuso, né, um abuso psicológico, um abuso físico, ou enfim, bullying, qualquer tipo de negligência. Também é muito clássico. Normalmente são pessoas que têm relacionamentos interpessoais muito instáveis, então são pessoas que não conseguem ficar muito tempo com uma mesma pessoa. Isso tanto para amizades quanto para outros tipos de relacionamento. São pessoas muito intensas e muito instáveis, então elas não conseguem ficar numa mesma relação por muito tempo. Elas têm muita perturbação na identidade delas, né? Muitas vezes elas se acham uma coisa e aí se acham outra. Às vezes é uma coisa muito intensa, às vezes ama muito alguém, às vezes odeia muito alguém, então é muito no 8 ou 80, é um pensamento que elas têm muito, tudo ou nada. Elas são pessoas muito impulsivas, por isso que muitas vezes a gente tem a comorbidade do transtorno alimentar, porque a gente tem ali pessoas que têm às vezes, enfim, gastam muito, ou tem alguma questão de sexo, com álcool, com compulsão alimentar. Então, são pessoas que, por serem muito impulsivas, elas exageram muito em alguma coisa. Isso também é muito clássico no TPB. São pessoas que, em geral, têm um comportamento de automutilação ou algum comportamento para suicida, ou seja, elas tentam se machucar, mas não necessariamente o que elas querem é se matar. Muitas vezes elas só querem se machucar mesmo. Elas têm a intenção de diminuir a dor emocional que elas estão sentindo com uma dor física. Então, dentro da cabeça delas, isso faz bastante sentido. Não é que não faça sentido, isso faz sentido, mas não é efetivo, né? E existem outras formas hoje da gente tentar diminuir esse peso que tem a dor física, né? A dor emocional, sem uma dor física. Eles também têm uma instabilidade afetiva constante, que foi o que eu falei, deles terem esses altos e baixos, e eles acabam não conseguindo ter um relacionamento duradouro com uma pessoa, né? Então, são pessoas que ciclam muito de relacionamento. Uma raiva muito intensa, são pessoas que quando sentem uma raiva muito, muito grande, fazem coisas muito, muito, muito abruptas. Né? Então, não sei exatamente se eu posso dar exemplo aqui, mas acredito que sim, que eu não vi ninguém demais entrando até agora. Mas são pessoas que, em geral, podem, enfim, ter uma tentativa de suicídio, sim, mas podem quebrar um copo na cabeça, podem tentar, enfim, dar um soco na parede e quebrar a mão. Então, são pessoas que podem, sim, ter uma desregulação da raiva tão intensa que isso pode, sim, gerar um comportamento muito disruptivo para aquela pessoa e para a vida dela, como um todo. E normalmente são pessoas que têm uma ideação muito paranoide. Então, são pessoas que pensam muitas coisas que a gente vai chamar meio que aqueles pensamentos de paranoia mesmo. Que é o pensamento de achar que todo mundo está agindo contra ela, que tem alguma coisa acontecendo. É sempre esses tipos de pensamento também. Então, esses são os 9 itens clássicos do DSM-5. E, assim, TPB é totalmente isso. Principalmente nesse lado social, nesse lado de desregulação emocional.
pode ir para a próxima se quiser. Tá bom. Como se dá o diagnóstico? Como a gente consegue diferenciar uma pessoa com um transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar? Que muitas vezes tem gente que acha que, por exemplo, a pessoa apresenta um sintoma, já classifica como bipolar, mas na verdade acaba sendo borderline disfarçado. Isso. Na verdade, acontece o seguinte, o TPB e o bipolar, eles são realmente transtornos muito similares em termos de diagnóstico, na verdade, em termos de sintomas. Mas de diagnóstico, eles são completamente diferentes. Na verdade, o transtorno bipolar, ele é um transtorno do humor. O transtorno da personalidade borderline é um transtorno de personalidade. Então, a grande diferença entre os dois é, de fato, que eles são um transtorno de personalidade e o outro é um transtorno do humor. Então, os dois são crônicos, né? Então, a gente tem aí uma coisa mais duradoura, só que o transtorno de personalidade borderline, ele é realmente muito mais duradouro do que não é que seja mais duradouro, ele é muito mais intenso, talvez, do que o transtorno do humor bipolar. Mas uma coisa que mais difere neles dois, principalmente, que é uma coisa que a gente percebe mais até na prática, é aderir ao tratamento medicamentoso. O bipolar não toma quase nunca medicação. O bipolar não gosta de tomar medicação, então a coisa que mais realmente difere o TPB do bipolar é que o TPB realmente quer tomar medicação. Eles gostam de tomar remédio. O bipolar, eles não gostam de tomar remédio, porque eles entendem que vai diminuir muito aquela euforia quando eles entram na mania. Então, eles realmente optam por não tomar o remédio. É muito difícil você ver um bipolar querendo aderir à medicação. Essa é a grande diferença, na verdade, que a gente vê na clínica, quando você quer identificar, se você está muito na dúvida se uma pessoa realmente tem TPB ou bipolar. Mas tem outras, né, lógico. Principalmente a instabilidade nas emoções, o border, ele é instável a todo momento. Então, de hora em hora, ele pode mudar de emoção, ele de manhã pode estar de um jeito, de tarde ele pode estar de outro, completamente diferente, e à noite ele pode estar de outro. De manhã eu posso amar uma pessoa, de tarde eu posso odiar essa pessoa, e de noite eu posso voltar a amar essa pessoa. E o bipolar não. O bipolar ele já dura por mais tempo, nesse período de mania ou de depressão, ou períodos mais estáveis. Então é bem mais cronometrado o bipolar, né? Você tem espaços muito mais cronometrados do que o border. O border não. O border você cicla a todo momento. E A tinha mais gente uma pode coisa. considerar que o bipolar é mais estável do que o borderline? Depende do bipolar. Tem bipolar que sim, tem bipolar que não. Tem bipolar gravíssimo, e aí os bipolares que são gravíssimos, de vez em quando, eles são quase que nem um border. Mas a gente costuma dizer que o border, normalmente, ele é também um pouco bipolar por conta da instabilidade do humor dele. Então, não vai mudar muito, porque ele vai ter esse humor instável de qualquer forma, que é o humor do bipolar, que também é instável. Tá? Acho que é isso, são as principais diferenças. Tá bom, vamos para a próxima. Quais profissionais auxiliam no processo de tratamento? Uhum. Eu tô aqui embaixo, olhando para baixo, porque as perguntas estão escritas aqui embaixo. Na verdade, dentro do tratamento em DBT, a gente tem várias, mas os principais personagens do tratamento realmente são o psicólogo, né, o terapeuta, um psiquiatra, se realmente for o caso, né, de uma pessoa mais grave, a gente coloca assim um psiquiatra, né, normalmente sim, com um psiquiatra. Dois treinadores de habilidade, né, porque em geral essas pessoas estão em treinamento de habilidades, que eu vou falar um pouco melhor o que é isso. Algum tratamento auxiliar, então se essa pessoa tiver com uma compulsão alimentar, é importante que ela esteja com um nutricionista, enfim, se ela tiver alguma outra questão, outros médicos, o endócrino, a gente fala com vários tipos de outros tratamentos, tá? Mas o importante é que, principalmente, psicólogo, psiquiatra e os treinadores de habilidade, né? A gente costuma dizer que, eu vou até já falar um pouquinho da próxima, que o treinamento de habilidades, ele é essencial em DBT. É lógico que tem casos e casos, você consegue adaptar um treinamento de habilidade numa sessão, mas, em geral, é muito importante que o paciente que for realmente diagnosticado com borderline, ele tiver com risco de vida ou
quando ele estiver realmente com uma necessidade muito grande de aprender essas habilidades, é muito importante que ele esteja num grupo de habilidades. Normalmente esse grupo funciona uma vez por semana, e onde tem um líder e um co-líder, e lá ele aprende todas as habilidades que a gente fala na DBT, que normalmente quando as pessoas conhecem a DBT, eles entendem mais só as habilidades, mas as habilidades da DBT são mindfulness, que vocês já devem ter ouvido falar, efetividade interpessoal, regulação emocional e tolerância ao mal-estar. Então, eles aprendem a tolerar crises, a regular algumas emoções, a serem efetivos interpessoalmente, enfim, e estarem presentes a esse momento justamente para entender qual emoção, qual habilidade eles devem usar naquele momento de crise ou, enfim, de regulação emocional. Tá? E aí, já falando um pouquinho dos sintomas, que é a próxima pergunta, que é mais os sintomas e alguma coisa do tratamento, né? Isso, quanto tempo dura esse tratamento? Tá. Os sintomas, basicamente, são aqueles que eu falei até do DSM, né? Eles realmente são pessoas que sentem um vazio muito grande, eles passam por todos os tipos de emoção possíveis, então são pessoas que estão em todas as emoções do divertidamente. Eles passam pelo medo, eles passam pela tristeza, eles passam pela alegria, eles passam por todas as emoções. E eles realmente, eles tendem a ser pessoas que sentem um vazio muito grande, nada preenche esse vazio neles. Eles têm aí uma dificuldade muito grande em ter uma relação interpessoal que dure muito tempo, então são sintomas muito clássicos do border. Normalmente eles optam por ter comportamentos muito disruptivos e que não são efetivos. Então, um exemplo, se eu tô com muita raiva de uma pessoa, eu queria dar um soco na cara dessa pessoa. Possivelmente isso não vai ser efetivo, né? Eu fazer isso pode ser uma coisa que não vai me levar a lugar nenhum. Mas eles não conseguem pensar com esse tipo de mente que a gente tem às vezes para pensar que isso pode não ser efetivo. Então eles acabam às vezes fazendo esse tipo de coisa. E aí isso leva eles a terem consequências muito negativas, né? Eles podem ser presos, eles podem, enfim, podem acabar entrando numa briga, isso pode acontecer de diversas formas imagináveis. O tratamento, ele em DBT, né? Ele funciona em algumas fases de tratamento. A gente costuma dizer que para o paciente entrar antes, ele tem que entrar no pré-tratamento, que é uma ideia de que ele precisa estar apto a fazer parte do tratamento. Então, normalmente são pessoas que têm muita dificuldade de engrenar na terapia, porque é uma terapia em que a gente precisa de muita motivação deles, e dificilmente eles já chegam super motivados. Então, a gente pena um pouco mais no início, justamente com essa coisa deles terem mais uma visão mesmo do que está acontecendo. Muitas vezes eles não aceitam o que eles têm. Então, a gente, nesse pré-tratamento, a gente fala exatamente como vai ser o tratamento, por que a gente precisa tanto da ajuda deles, quais são as nossas motivações, o que a gente espera deles. E, normalmente, a gente pede para que, pelo menos em um ano, eles fiquem com a gente. Então, no mínimo... Peraí que me ligaram. No mínimo, um ano, eles fiquem com a gente e a gente faz alguns acordos nesse primeiro ano, né? Que aí é principalmente... Em geral, a gente pede para que eles, enfim, fiquem vivos durante esse um ano, porque a gente precisa ajudar eles vivos, então que eles estejam vivos para a gente ajudar. Então a gente faz algumas ideias de contrato, que a gente chama, justamente para a gente conseguir ter eles com a gente durante esse primeiro ano. E a intenção é realmente motivar eles nesse primeiro início, para que eles passem para a próxima fase de tratamento. E aí, nesse primeiro estágio, a gente vai falar sobre metas primárias, né? Então, tem uma hierarquia de metas no nosso primeiro estágio. A gente fala sobre os comportamentos que colocam risco à vida, depois os comportamentos que colocam risco à terapia, então alguma coisa que esteja atrapalhando a terapia, ou eu ou ele, né? Às vezes um paciente, por exemplo, falta por muito tempo. Então, a gente precisa talvez avaliar o que está acontecendo ali, se é alguma coisa minha, se é alguma coisa dele, o quanto ele está motivado para participar realmente desse tratamento. Né? Então, tem várias... Nesse primeiro momento, tanto no pré-tratamento quanto na primeira fase, a gente realmente trabalha bastante essa motivação e essa ideia de que ele precisa estar vivo, que a gente precisa diminuir esses comportamentos de risco à vida dele, que normalmente eles chegam bem desregulados,
e os comportamentos que afetam a terapia. Porque todo e qualquer comportamento que afeta a terapia vai afetar o tratamento deles, porque eles não vão conseguir ter o melhor tratamento que eles puderem ter. E uma outra também são os comportamentos que afetam a qualidade de vida deles. Então, essas são as 3 hierarquias que a gente avalia sempre, toda sessão. Se o que aconteceu durante a semana e se realmente teve algum desses. E aí, se tiver tido, a gente faz diversas estratégias. Que aí dentro da DBT a gente caminha em estratégias de aceitação e em estratégias de mudança, né? Então a gente às vezes trabalha mais com uma validação para eles conseguirem aceitar aquilo ali e aí sim eles conseguirem mudar. Então a gente fica o tempo inteiro aceitação e mudança. Aceitação e mudança são as duas bases, grandes bases da DBT. A gente funciona também muito com estratégias realmente de validação, de solução de problemas, a gente faz muita análise em cadeia, mas tudo isso é mais profundo do tratamento, mas tudo faz parte de um estágio, tudo faz parte do primeiro estágio. E aí, enfim, o segundo e o terceiro estágio são estágios bem depois, né, que eles focam bem mais no final do tratamento, em adquirir outras metas, outros objetivos da terapia, que foram lá passados desde o início, né? A gente pega os objetivos lá no início da terapia, as demandas deles, e aí no percurso a gente vai revendo juntos o que a gente pode ir ajustando, esses objetivos são os mesmos, enfim. A gente vai chegando também ali perto do que eles querem para a vida deles, porque o principal na DBT é que a vida deles faça sentido, que a vida deles seja valiosa de alguma forma, que em geral são vidas muito sofridas. Eles realmente sofrem muito. Então é importante que eles estejam em tratamento também para que eles conheçam uma vida que faça mais sentido mesmo para eles e não que eles vivam uma vida que não é valiosa e que, enfim, tem até mesmo essa vontade deles não estarem mais por aqui. Acho que é isso. Da duração também acho que eu falei. A outra pergunta aqui está no meio da sua resposta. Seria qual idade para esse diagnóstico? Tá. A idade, na verdade, não tem uma idade, né? Na verdade, a gente só pode diagnosticar de fato depois que a personalidade dele já tiver formada, né? Do sujeito já tiver formada. Então, só depois dos 18 anos que a gente consegue realmente afirmar o que aquela pessoa tem. Mas, em geral, como eu tinha falado, ele já apresenta alguns traços. Então, em geral, são pessoas que já são na infância, às vezes elas são diagnosticadas com TOD, que é o transtorno positivo desafiador. Às vezes eles podem vir a ter algum outro tipo de questão, só traços mesmo de desregulação emocional na infância e na adolescência. E aí quando eles realmente entram na fase adulta e eles realmente vão atrás do diagnóstico, eles podem sim fechar um diagnóstico para o TPB. Mas normalmente, desde pequeno, eles já apresentam alguma característica. Não que seja algo duradouro, mas assim, algumas características elas vêm vindo porque não tem só a ver com um ponto da vida daquela pessoa, né? Não é igual o transtorno bipolar, que ele abre o transtorno em algum momento. Você tem uma desregulação na vida, ou alguma coisa acontece abrupta, e aí você tem uma desregulação. Não é a mesma coisa. O transtorno de personalidade borderline, você já nasce com uma predisposição genética a ter aquele transtorno. Tem outras coisas que influenciam você a ter, não só a genética, não só a sua biologia, mas isso é uma das coisas que influenciam sim. Então, existe essa questão da idade, a gente não pode diagnosticar antes dos 18. Mas, em geral, são pessoas que a gente já percebe que vai ter alguma coisinha. Tá? Aí vocês me perguntaram, a próxima pergunta é muito boa. Pode ler aí. O borderline tem problemas com empatia. Quais os extremos que o paciente pode chegar em meio de um surto e o que podemos fazer para acolher esse paciente? Eu ouço isso muito da ideia da empatia, né? Muita gente acha que o border não tem empatia. O border não é um antissocial. Um antissocial que realmente é um psicopata, né? Que a gente conhece mais como psicopata. Esse sim não tem nenhum tipo de empatia. Mas o border, ele tem empatia. Eles só às vezes não sabem como mostrar essa empatia. Então, na verdade, a grande dificuldade do transtorno de personalidade borderline é a falta de habilidades. Então, eles não têm habilidade nem mesmo para lidar com o outro. Então, como eles não sabem lidar com o outro, eles não conseguem mostrar para o outro que eles são empáticos com os outros.
Então ele tem essa dificuldade e às vezes eles passam como não empáticos, mas na verdade eles são empáticos, eles, enfim, eles pensam, assim, são aquelas pessoas que brigam comigo, por exemplo, no dia seguinte eles já estão me pedindo desculpa. Então eles têm uma empatia, assim. Mas são pessoas que a única questão dessa questão de empatia é porque como eles não têm uma regulação emocional e eles não sabem se comunicar com as pessoas, eles muitas vezes acabam sendo muito disruptivos. Então eles são muito impulsivos, falam muitas coisas sem pensar. Então acaba que eles podem machucar uma outra pessoa sem pensar direito naquilo. E aí, por fim, isso pode aparentar para outra pessoa uma falta de empatia. Mas não são antissociais, eles são ótimos, por sinal. Sou fã. E o que a gente pode fazer com os surtos e com as crises no border? Na verdade, uma crise no border, a gente gosta de estar com ele, gostaria, né, de estar com eles durante uma crise, mas isso não é possível e eles precisam saber lidar com as crises deles também. Né? Então, o mais importante é eles usarem as habilidades. Eles estão no meio de uma crise, o mais importante é que eles saibam lidar com aquela habilidade. Usar um plano de crise que eles podem fazer na terapia, lembrar das habilidades do treinamento de habilidades também e usar essas habilidades. Então, eles podem usar todo esse repertório que eles já têm no tratamento deles para que eles consigam, sim, aprimorar essas habilidades, porque em algum momento eles vão precisar usar essas habilidades sozinhos. Mas a gente faz o que a gente chama também de coaching telefônico, que é quando eles ligam para a gente, né? Por exemplo, a gente dá ali um plano de crise para eles e botamos várias habilidades ali para eles fazerem. E a última opção é eles ligarem para a gente, caso, por exemplo, eles estejam tentando fazer alguma coisa contra a vida deles, né? Caso isso esteja acontecendo, é extremamente importante que eles falem com a gente antes disso acontecer. Então, eles entram em contato e aí a gente faz um coaching telefônico, ou seja, a gente faz ali, não é uma sessão de terapia. A gente alerta eles sobre qual habilidade eles poderiam usar naquele momento. Então, se são pessoas que estão em treinamento de habilidades, o que a gente pode usar, o que a gente pode falar para eles usarem, né? Ah, lembra qual habilidade a gente pode usar nesse momento? Então, assim, em geral, a gente usa uma habilidade de tolerância ao mal-estar para tolerar aquela crise e diminuir a intensidade emocional daquela pessoa. Então, a gente acredita muito, por exemplo, que ele tomar um banho gelado, ou o que eu mais gosto, que eu acho mais efetivo, ele tampar a pia e mergulhar a cabeça dentro da pia e ficar ali durante 30 segundos, é bastante efetivo, porque o corpo dele está muito quente a partir do momento em que a emoção dele ali está muito intensa, o corpo dele esquenta. Se ele resfriar o corpo dele, automaticamente ele consegue também diminuir a intensidade dessa emoção. Então, isso é uma coisa bastante importante também. Tá numa crise, usar uma habilidade que a gente chama de habilidade TIP, a habilidade da água gelada, é bastante importante, enfim. Ele vai comunicar ao cérebro dele de que ele não tá tão intenso assim. Então, o cérebro dele vai diminuir essa intensidade emocional. Mas tudo isso é feito em planos de crise, tudo isso é feito em sessão de terapia, tudo isso é feito junto com os treinadores de habilidade, por isso que é tão importante o treinamento de habilidade. Mas basicamente, numa crise, quando eles estão de fato numa crise, tem duas coisas que são muito importantes. A primeira é dessa ideia deles entrarem em contato com o plano de crise deles, ou eu, né, comigo, caso seja necessário demais e eles não consigam usar as habilidades sozinhos. A gente também acha muito importante que eles façam alguma coisa para eles não dissociarem, porque são realmente pacientes que podem dissociar a qualquer momento, né? Então, sair um pouco de si, assim, né? Um estado de personalidade de dissociação. Eles acabam saindo mesmo de si, é como se eles estivessem se vendo por cima deles. É como se fosse realmente sair de si. E essa história de dissociar, em geral, é importante que tenha alguém para segurar, enfim, segurar a mão da pessoa, lembrar a ela onde é que ela tá, perguntar qual é o nome dela. Então, é bem uma ideia de não deixar a pessoa fugir desse lugar que ela tá aqui, porque se ela fugir, realmente ela entra num looping emocional muito intenso e é bem mais difícil que ela consiga se regular. Isso também é muito comum. Acho que é isso. E vamos à próxima pergunta. Se nasce com borderline ou sugere decorrente a traumas ou vivências, a pessoa já nasce com um transtorno ou ele só começa a aparecer quando ela sofre um grande trauma? Uhum. Então,
Na verdade, a gente acredita em DBT que nós somos todos seres muito biosociais. Então, nós temos uma biologia e vivemos em um ambiente. Essa biologia, ela está muito ligada a uma questão genética. Então, se a gente tem ali uma genética na família, alguém com alguma desregulação emocional, ou até com algum transtorno mental, isso pode sim ajudar a desenvolver um transtorno de personalidade borderline. Tá? Mas ao mesmo tempo, o ambiente em que a gente vive, se é um ambiente negligente, a criança teve aí um histórico de abandono, são pessoas que foram abandonadas por alguém da família, ou tiveram algum tipo de abuso psicológico, físico, enfim, qualquer tipo, em geral, essas pessoas tendem a ter TPB sim, podem vir a ter TPB sim. Mas o que a gente entende é que essa interação entre a predisposição genética junto com o ambiente, que às vezes a gente fala que ele é mais invalidante, que é aquele ambiente que não sabe validar as emoções da criança da melhor maneira possível, né? Também não acho que os pais estejam fazendo errado, eles só talvez não saibam como fazer diferente disso. E aí acaba que realmente isso desenvolve na criança um entendimento ruim em relação às emoções. E aí ela começa a ser uma pessoa desregulada. Ela não entende que chorar é bom, ela não entende que ficar com raiva é algo possível, então ela começa a engolir todas aquelas emoções. Ela não bota aquilo para fora. Ela entende que aquilo é errado. E aí, enfim, isso fica muito confuso na cabeça da criança. Em algum momento, ela acaba tendo essa desregulação emocional generalizada, que é essa coisa de realmente ela já não sabe mais como lidar com as emoções dela. Então, ela precisa realmente voltar para ser uma pessoa mais regulada. A gente vai precisar ensinar ela como ser essa pessoa, porque, infelizmente, a família não conseguiu, de alguma forma, fazer isso. Tá? É mais ou menos nesse sentido. É bem essa teoria mesmo. Ok, ó. Uma delas, como lidar da melhor forma com o borderline? Como a gente pode lidar com essa pessoa, ao mesmo tempo acolher ela? Uhum. Eu costumo falar que a gente sempre vai validar o válido e invalidar o inválido. Então, se o que é válido as emoções que ele sente ou que ela sente sempre vão ser válidas, independente do que ela sinta. Então, toda emoção que todos nós sentimos, ela é válida, né? Só que nem sempre o comportamento que a gente tem é válido. Então, eu posso sentir muita raiva de alguma coisa, mas se eu quiser bater, não necessariamente aquele comportamento vai ser efetivo. Né? Se eu sinto raiva de alguém e eu bato naquela pessoa, isso não vai ser efetivo. Então, eu preciso validar que eu posso sentir raiva, mas é inválido que eu bata naquela pessoa. Tá? Então, eu acho que o que é mais importante a gente realmente avaliar no border é a gente tomar cuidado para a gente não validar o que não é válido e não invalidar o que e não invalidar o que é válido. Porque o que acontece muito na infância é que os pais, ou enfim, qualquer outra pessoa, né, um tutor, enfim, qualquer pessoa que participe muito da vida da criança acaba invalidando muitas coisas na criança, sem saber que está invalidando. Mas isso acaba tendo uma consequência a longo prazo para a criança. Então, o ideal é que a gente entenda, talvez fazendo até mesmo orientações, com o próprio terapeuta, psicólogo do filho, enfim. Eu faço muita orientação de pais, justamente para os pais entenderem um pouco melhor a melhor maneira de se comunicar com aquela pessoa, com aquele adolescente. Justamente para o adolescente não se sentir invalidado, para ele não se sentir, enfim, oprimido, e ele sentir que as emoções dele de alguma forma são ouvidas, porque isso é uma coisa que a gente sabe que às vezes a nossa emoção não é ouvida, normal, nós somos seres invalidantes, uma hora ou outra nós vamos invalidar uns aos outros, não tem como isso não acontecer, mas isso acontecendo sempre na infância, isso pode realmente causar uma ruptura muito grande na mente daquela criança, e aí ela pode sim vir a desenvolver um transtorno de personalidade, porque aí desde criança ela acaba tendo traços voltados para essa questão de desregulação, tá? Ah, e outra coisa, uma coisa que eu também acho importante quando a gente fala do TPB é a gente não reforçar essas pessoas. Então, são pessoas que muitas vezes a gente fala assim, vamos supor, ela se cortou, e aí a gente acaba validando muito aquilo ali. Então, validar muito um comportamento que, de novo, é um comportamento inválido, ok que ela tenha se sentido muito triste, que ela tenha ficado muito mal numa situação daquela, isso é válido. Mas o comportamento dela se cortar não é válido. Talvez ela tenha que usar alguma outra habilidade para que ela opte
por diminuir aquele sofrimento que ela está sentindo, e não que de fato ela opte por se cortar. Aquilo ali pode, enfim, colocar a vida dela em risco, a qualidade dela em risco, a qualidade de vida dela em risco, porque a gente não sabe com o que ela se cortou, óbvio que a gente vai perguntar. Mas assim, ela pode ter ali uma questão com tétano, ela pode ter uma questão com várias coisas. Hoje em dia, tudo pode dar alguma coisa, né? Então, é perigoso. Então, qualquer coisa que ela realmente faça contra ela mesma, isso não vai ser válido. E às vezes eu tenho a sensação de que os pais, por terem muito medo do que a criança e o adolescente podem fazer, acabam validando muito aquele corte, aquele machucado. Eu entendo eles, né, por serem pais, mas ao mesmo tempo isso pode fazer com que a criança e o adolescente entenda, opa, essa pessoa está me validando quando eu me machuco. Então eles condicionam a se machucar sempre para ter esse cuidado. Não é bem a atenção, é para ter o cuidado que eles nunca tiveram. Então é uma forma realmente deles conseguirem estar próximos. Então é por isso que é tão importante dentro do DBT a gente trabalhar o ambiente e também trabalhar o indivíduo, o sujeito, enfim. Porque não adianta a gente só ajudar de um lado, né? Eles também são seres muito ambientais. Então a gente também muitas vezes ajuda muito a família ao mesmo tempo. É isso. Ok, próxima pergunta. Como funcionam as sessões dessa terapia, da TBT, e Então, como a gente pode aplicar a DBT no transtorno de personalidade borderline? uhum. Calma, acho que você pulou alguma pergunta só pra eu ver se eu me confundi. Não, Tá. Então é como elas funcionam nas sessões, né? isso. Beleza. Na verdade, é um pouco daquilo que eu tinha falado, né? Como ela tem uma hierarquia de metas, a gente tem que sempre pensar qual é a principal, qual é a prioridade. E a prioridade sempre vai ser o risco de vida daquela pessoa. Então, se aquela pessoa tem comportamentos que coloquem a vida dela em risco, aquilo ali sempre vai ser o mais importante. Então, se for necessário a gente internar, a gente interna. Se for necessário a gente fazer qualquer outra coisa, a gente faz, levando em conta que o nosso principal fator ali é a vida daquela pessoa e que ela continue viva. Então, o mais importante são os comportamentos que coloquem a vida dela em risco. Então, isso aí são as primeiras coisas que a gente sempre trabalha. Comportamentos que afetam também a terapia são coisas que a gente sempre vai trabalhar. Depois ali daquela fase de motivação e tudo mais, a gente sempre volta para esse momento também. E os comportamentos que afetam a qualidade de vida. Então, às vezes, são pessoas que, sei lá, gostariam muito de estar trabalhando, mas não estão fazendo nada para que isso aconteça. Então, o que a gente poderia fazer para que isso aconteça? E aí tem várias habilidades que a gente usa, técnicas e etc., para a gente chegar nessa conclusão, né? A gente faz análises em cadeia, análises de missing links, justamente são análises comportamentais para a gente conseguir entender qual é o evento que está gerando aquilo ali naquela pessoa, né? Então a gente fala é um pouco mais complexo que isso, né? A gente fala de vulnerabilidade, eventos desencadeantes, links e o comportamento da pessoa. Para a gente conseguir entender tudo o que acontece realmente antes dela ter algum tipo de comportamento ruim ou que afete a vida dela de alguma forma, para a gente entender todo aquele antes e a gente poder usar algumas habilidades para evitar aquela vulnerabilidade, enfim, aqueles links, para que a pessoa consiga fazer o que é valioso para ela. É bem complexo falar do tratamento, porque é um tratamento complexo. A gente gosta de falar até que muitas vezes o paciente ele meio que anda de estágio para estágio, né? Porque DBT, assim como qualquer outra terapia, não é uma terapia linear. Então, de vez em quando ele está no estágio 1, de vez em quando ele volta para o pré-tratamento. Aí, de vez em quando ele vai para o estágio 2, aí ele volta para o estágio 1. Então, são pessoas que, justamente pela dificuldade do transtorno, que é um transtorno muito instável, às vezes você acha que a pessoa está engrenando e, no fundo, ela não engrenou tanto, não. Às vezes é o que a gente chama de competência aparente. É um padrão comportamental que aquela pessoa criou para mostrar que talvez ela tenha conseguido, mas na verdade ela não generalizou. Mas na verdade ela não generalizou aquilo que ela aprendeu, né? Então, não, ela não aprendeu. Então a gente tem que voltar mais um pouco. Então é uma coisa bem importante dentro da DBT é que a gente realmente tenha essa motivação para estar com esse paciente, porque são pacientes muito difíceis, de fato. Mas não porque eles querem que eles sejam difíceis, e sim porque é a instabilidade do transtorno deles.
não são eles, né? É o transtorno. Então, realmente, isso faz com que, de vez em quando, a gente está caminhando bem e aí, do nada, você volta bastante, mas faz parte, é assim mesmo. Recaídas acontecem. E uma outra coisa são essas estratégias também que eu tinha falado antes de aceitação e mudança. Acho que é bastante importante dentro da DBT vocês saberem que existe uma etapa de aceitação e existe uma etapa de mudança. Existem várias habilidades de aceitação e várias habilidades de mudança, né? As habilidades de aceitação são mais voltadas ali para tolerância ao mal-estar, para mindfulness, e já as habilidades de mudança são mais voltadas para regulação emocional, efetividade interpessoal. Então a gente sempre fica numa eterna balança. Um pouquinho de aceitação, um pouquinho de mudança. A gente fica um pouquinho para cada lado. Justamente para a gente conseguir fazer a pessoa engrenar e entrar ali no eixo. Acho que foi isso. Só para não ficar repetitivo, porque eu já falei um pouco disso antes. E a próxima pergunta. Gente, desculpa pelos fogos, tá? Mil perdões Eu acabei mesmo. de ouvir também. A próxima pergunta é um método que é sempre utilizado, essa terapia, a DBT? Nesses Sim, ela casos é de bastante. borderline, sempre a terapia que é mais usada ou é a que sempre é usada? Tá. Pro border, ele pode fazer outro tipo de terapia, né? Mas realmente a DBT é entendida hoje como padrão ouro, né? Para o border. Ele realmente, para que ele tenha o melhor do tratamento e que seja efetivo, afinal de contas, quem criou a DBT foi uma border e foi efetivo para ela, né? Que foi a Marcia. Então, sim, é o melhor tratamento hoje para o transtorno de personalidade borderline. Mas não é uma abordagem protocolar, diferente da TCC. A TCC é uma abordagem protocolar. Você inicia uma sessão com agenda, você tem todo um protocolo para seguir. A DBT não funciona assim. A DBT realmente ela tem diretrizes. Você entra numa hierarquia de metas, nos alvos, e aí sim você consegue linkar o que é mais importante para você naquele momento. Então, na DBT você segue metas, você segue realmente objetivos, hierarquias. Na TCC você já segue mais um protocolo. Mas, em geral, pessoas que procuram um tratamento que são border, em geral, os psiquiatras acabam indicando a DBT sim, porque é o padrão ouro para o tratamento sim. E funciona. Ok, a última Já estou até pergunta. respondendo a última, na verdade. E qual seria a diferença do TBT e do TCC? E por que TBT é a mais eficaz no tratamento do transtorno borderline? O motivo dela ser tão importante para o border é porque ela cria essas habilidades. E o border, o que ele menos tem são habilidades. Nós não temos habilidades, quanto mais eles. Então, realmente é muito importante a DBT, o marco assim, principal do quanto ela é importante para o transtorno de personalidade borderline é pelas habilidades. As habilidades são muito importantes. E realmente é algo que muitas vezes ajuda muito eles a saírem de crises, a regularem as emoções. Então, isso é uma coisa realmente muito importante para eles. E o motivo da DBT ser o padrão ouro é principalmente pelo treino de habilidades, pelo uso dessas habilidades. A análise em cadeia também, né? O fato de ser uma terapia muito mais comportamental que a TCC, já respondendo a outra pergunta também, porque a TCC ela é uma terapia, ela é cognitiva e comportamental, mas a DBT ela é mais comportamental que cognitiva. Justamente por a gente trabalhar o tempo inteiro com comportamentos daquela pessoa. A gente entende na DBT que mudando o comportamento, automaticamente você vai mudar aquele pensamento. Então, a gente vai reestruturar aquele pensamento de qualquer forma. No final das contas, vai ter uma reestruturação cognitiva. Mas o mais importante é realmente que a gente inicie pelo comportamento. Já a TCC, em geral, vocês iniciam pela cognição. Né? Em geral, vocês iniciam ali por uma reestruturação cognitiva. A DBT não, a DBT inicia pelo comportamento e entende que como consequência da mudança desse comportamento vai vir uma reestruturação cognitiva. Tá? É mais ou menos por aí. E também, assim, lógico, né? A DBT é uma linha dentro da TCC. Então, é uma especialidade da especialidade, né? Então, é uma coisa mais específica. Então,
Não vou dizer que todos os transtornos são super importantes a gente trabalhar com DBT. Não, existem vários transtornos que são muito mais efetivos a gente trabalhar com TCC do que DBT. Mas no caso do BB, né, que é o border, ele realmente é muito mais efetivo a gente usar a DBT do que a TCC, sim. É bem mais, na verdade, é o que as pesquisas realmente mostram que é mais efetivo. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa dessa pergunta, peraí. E essa questão de que a TCC, por ela ser um protocolo, em geral, a gente não deixa muito fugir desse protocolo, né? A DBT, não. Se o paciente chegar na sessão e falar que ele precisa falar de tal coisa porque ele está em risco de vida, a gente para tudo que a gente estiver fazendo para ouvir aquele risco de vida. Afinal de contas, é o cargo-chefe da DBT, assim, é a nossa hierarquia primária ali, vai ser com certeza ouvir esse comportamento de risco à vida. Já na TCC, não, você já chega com uma agenda pré-montada, né? Então, assim, é uma coisa que você, eu já quero hoje trabalhar distorções cognitivas. Hoje eu quero trabalhar psicoeducação da ansiedade. Então, você já vai para a sessão sabendo o que você vai fazer. Na DBT, não. Você chega na sessão e não necessariamente você sabe o que vai acontecer ali. É mais assim a diferença. Acho que ela é um pouco mais prática, enquanto a TCC ela é um pouco mais protocolada. Acho que é isso. Acabou nossas perguntas. Você poderia se apresentar um pouco, falar um pouco da sua trajetória? Posso. Eu queria também saber se alguém tem alguma pergunta, porque eu vi que os meninos estão É aqui verdade. também, né? Se alguém tiver alguma pergunta que eu não tenha respondido, vocês podem me perguntar também, tá? Mas sobre a minha trajetória. Eu sou formada também pela PUC, né, na graduação, e aí fiz especialização em TCC na PUC também. E aí fiz especialização em DBT e também fiz especialização em DBT para TEPT complexo na Behavior Tech. Agora eu vou fazer outra da Behavior Tech semana que vem. Nossa! E mais uma semana que vem. E trabalhei na Santa Casa também durante esse tempinho. Mas antes de eu ser psicóloga clínica, eu fui psicóloga hospitalar também, que não tem nada a ver. Por isso que eu nem falei muito para vocês isso. Mas também fui psicóloga hospitalar por um tempinho. Mas meu foco realmente hoje é totalmente a clínica e a DBT. Na verdade, eu ainda atendo com TCC, muita coisa, muita gente. Mas a grande parte, a grande maioria, eu atendo com DBT mesmo. Calma aí, deixa eu ler a pergunta. A Mafê, foi a Mafê? Foi a Rose Rose que perguntou. Com acompanhamento adequado, o border consegue manter a disciplina, uma vida produtiva? Consegue. Consegue sim. Na verdade, assim, o border, ele consegue ter uma vida que vale a pena ser vivida, sim. Que é o que a gente mais preza na DBT. Mas ele consegue. Ele vai ter o transtorno pelo resto da vida dele, né? Um transtorno de personalidade, assim como narcisista ou antissocial, eles vão ter o transtorno pelo resto da vida. Mas eles conseguem ter uma vida muito mais efetiva, disciplinada, produtiva, usando essas habilidades, então, mais ainda. A gente eu e minha sócia, a gente tem 2 grupos de habilidade, né? Que existem. E a gente tem alguns participantes que estão nele pela 3ª vez. Então, são pessoas que já sabem as habilidades, mas que continuam fazendo justamente para ter isso. Hoje elas já sabem as habilidades de cabeça, né? No caso essa, né? Já sabe as habilidades de cabeça, já sabe quando usar, como usar, mas ela quer participar do grupo porque entende que o grupo vai fazer cada vez melhor na vida dela, enfim. Mas é super efetivo, realmente, participar. E eles conseguem ter uma vida disciplinada assim. Existem várias pessoas, inclusive a própria Márcia, né? Que ela era psicóloga, ela né? Psicóloga, e ela tinha transtorno de personalidade, ela descobriu, e assim que ela descobriu, ela foi internada, né? Acho que ela ficou 2 meses internada. Assim que ela saiu da internação, ela prometeu que ela ia criar uma nova abordagem para trabalhar com essas pessoas, e foi dito e feito, ela fez. Isa, tem Essa uma nova pergunta é pergunta agora da boa. Mafê. Essa pergunta é boa. É muito difícil encontrar profissionais de DBT porque é uma área muito nova. É uma linha muito, muito, muito recente. Não é qualquer pessoa que gosta de DBT
também porque DBT realmente é uma linha bem voltada para o transtorno de personalidade. Nem todo mundo opta por trabalhar com transtorno de personalidade, principalmente o border, que são pessoas muito difíceis, muito desreguladas. Mas realmente eu acho que hoje tem crescido muito mais. Só que ainda é bem, bem pequeno a nata, que a gente chama, de DBT. Ainda tem pouca gente. Mas vocês agora que já conheceram a DBT, podem, depois que se formarem, vocês podem também se especializar e entrar na nata. Não tem problema. Estamos precisando, por sinal. Inclusive, já respondendo também a pergunta da Maria Fernanda, a gente tem muitos poucos grupos de habilidades no Brasil. O meu grupo, por exemplo, ele tem várias pessoas que não são do Brasil. Porque é um grupo que já, enfim, lá fora também não sei se tem tantos. São pessoas que moram fora, que são brasileiras, moram fora, né? E acabam não tendo esse link com o Brasil e nem lá conseguem fazer grupos, enfim. E são border, moram fora e fazem grupo online. O nosso grupo é totalmente online. Sempre foi. Então a gente tem uma necessidade, sim, de fazer esse grupo aí. Sempre que mais pessoas quiserem fazer treinamento de habilidade, dar o treinamento de habilidade, vai ser ótimo, porque são pouquíssimos. Eu acho que no Brasil, se eu não me engano, só tem 3. No Brasil inteiro. E o meu é um deles. Nossa. Então é bem pequeno. Então a Maria Fernanda fez uma ótima pergunta, porque realmente é uma área muito pequena. Obrigada, gente. Agora que eu tô vendo os comentários. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida que ficou sobre alguma coisa? O Arthur. Pode se interessar então, Arthur. Depois a gente conversa. Eu imagino que tenha sido difícil encontrar. Não é fácil, assim. Tem o pessoal da DBT Amazônia, né, que tá lá mais pra cima. Tem o pessoal do Wilson, do Rio Grande do Sul. Tem uma galera do Rio e tem um pessoal pequeno em São Paulo, mas é bem pouca gente. Eu não conheço de outros lugares, sem ser esse. Ah, e tem do Ceará também, DBT Ceará. Só. Eu não conheço mais ninguém. E realmente esses lugares, nem todos eles têm grupo de habilidade. Tem um grupo de habilidade na DBT Amazônia, tem um grupo de habilidade no Sul, do Wilson e de outras pessoas também. E eu acho que no Rio eu acho que tem 2. Então tem mais de 3. Eu fiz a conta errada, tem mais de 3. Mas enfim, tem poucos. Obrigada, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me mandar, tá? A Maria Fernanda tem meu contato, qualquer coisa vocês me mandam. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Depois eu quero saber como é que foi a apresentação de vocês na aula, tá? Pedir pra Maria Fernanda me mandar também depois. Isa, muito obrigada de novo mesmo. Você ajudou muito a gente agradece muito você ter topado participar desse nosso projeto. Nada. Só uma gratidão por você estar aqui nesse sábado com a gente. Nada, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Adorei ajudar. Eu adoro falar sobre esse tema, então sempre que vocês precisarem, podem me chamar. Pode deixar, tá, hein? Pessoal da live tá também, muito obrigada por estar aqui com a gente, estar ouvindo esse bate-papo com a Isadora, que pode estar ajudando a gente. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, principalmente da Isadora, que pode estar tirando esse tempinho com a gente, e até mesmo de vocês, né? Nesse sábado maravilhoso que está tendo. Mas é muito bom ter tido esse bate-papo com vocês, estar esclarecendo algumas dúvidas. Ótimo. Perfeito, gente. Então tá bom. Qualquer coisa me chamem, tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Beijos. Beijo.